Olá pessoal, bem-vindos ao Além do Direito, canal onde a gente encontra as melhores dicas sobre direitos humanos, direito penal e metodologia. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a aplicar a pena de multa. Quem sabe aplicar a pena de multa? E a pena de multa é pena mesmo ou é dívida de valor? Bom, eu sou a professora Daniele Maia e se esse assunto te interessa, se inscreve. Se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a crescer, ajuda a divulgar os nossos vídeos e assim que acabar a vinheta eu explico pra vocês como é que a gente aplica a pena de multa. Agora nós vamos tratar da pena de multa para finalizar nossa aula. Então vamos lá. A pena de multa, de acordo com o artigo 49 do Código Penal, que regulamenta, diz que ela será aplicada no sistema de dias multa e irá variar entre 10 e 360 dias multa, não podendo ter valor inferior a 1/30, 1/30 do salário mínimo e nem ser superior a 5 vezes esse valor. Mas a gente sabe que pelas circunstâncias do caso concreto, o juiz pode aumentar esse valor máximo ainda até o triplo, Seria possível de acordo com a condição econômica do apenado para que a pena de multa seja efetiva. A pena de multa, ela é fixada de forma isolada somente no caso das contravenções penais. No caso dos crimes, ela é cumulada com a pena privativa de liberdade, ou ela pode ser uma pena alternativa. O artigo pode prever a pena de multa de forma alternativa ou de forma acumulada, mas de forma isolada a gente só vê nas contravenções penais. Como é que a gente aplica a pena de multa? Em duas fases. A primeira fase dessa dosimetria da pena de multa, ela corresponde ao número dos dias multa. Não tem nada a ver com o valor do dia multa, é o número dos dias multas. E esse número, ele leva em conta a gravidade da infração, os elementos do artigo 59, as agravantes e atenuantes, as majorantes e minorantes, ou seja, é como se a gente pegasse todo o critério trifásico de aplicação da pena, o quantum, o número de anos, enfim, de dias da pena e levasse isso em consideração para aplicar esses dias multa entre 10 e 360. Isso é feito na primeira fase. Na segunda fase da dosimetria da aplicação da pena de multa, a gente vai avaliar o valor de cada um desses dias multa. Nesse caso, a gente avalia apenas a condição socioeconômica do apenado. A gente não avalia mais a gravidade do crime. A gente não avalia mais a culpabilidade do agente, a gente não avalia mais o caso concreto em si. A gente avalia a condição socioeconômica do apenado para aplicar o valor de cada dia multa de acordo com a condição financeira dele, para que essa pena seja efetiva. E qual é a natureza jurídica da pena de multa? Essa foi uma celeuma e até hoje é um pouco muito grande. A pena de multa é uma pena ou é uma dívida de valor para com o Estado? Então, assim, primeiro, a redação antiga do artigo 51 do Código Penal. A multa converte-se em pena de detenção quando o condenado solvente deixa de pagá-la ou frustra sua execução. Então, nesse caso, entendia-se que a multa era de fato uma pena. Por quê? Porque a multa ela se convertia em detenção se o agente não pagasse. Essa é a redação anterior à Lei 9268 de 96, quando o artigo 51 passou a ter a seguinte redação, vou ler. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. De acordo com essa nova redação, ficou aí a dúvida se a multa seria de fato pena ou seria dívida de valor da Fazenda Pública, e aí a gente teria que aplicar o regime previsto na Lei 6830, que é a lei que regulamenta a dívida contra a execução fiscal da dívida contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, de ser a multa uma dívida de valor e não uma pena, foi editada a súmula 521 do STJ, que está formalmente em vigor até hoje, que diz que a legitimidade para execução fiscal da multa, pendente de pagamento, imposto em sentença condenatória, é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional, é exclusiva da PFN, um órgão do governo federal que executa a dívida contra a Fazenda. Porém, essa lei que alterou o artigo 51 do Código Penal, a Lei 9268, ela não revogou o artigo 164 da LEP.
E nesse artigo 64 diz que o Ministério Público é que vai requerer a execução da multa perante a vara de execução penal. Então, a celeuma foi instaurada, né? E a gente teve, além da súmula do STJ, ainda um julgado, o RESP 15.19.777 de 2015, que entendia que a pena de multa, por ser devida de valor, não impede a extinção da punibilidade. Então, se o agente foi condenado cumulativamente à pena privativa de liberdade e à multa, ele cumpriu a pena privativa de liberdade, mas não pagou a multa, de acordo com o STJ, nesse RESP 15.19.777 de 2015, o agente teria sim a sua punibilidade extinta, porque a multa seria apenas uma dívida de valor. Em sentido contrário, a gente teve o julgamento da ação penal 470, o mensalão, no qual o STF, através do ministro Barroso, numa decisão muito criticada, ele afirmou que o pagamento da pena de multa ele era necessário para a progressão de regime prevista no artigo 112 da LEP. Foi um julgamento contra a legem, porque não existe nada na LEP que diga isso. Não existe nada na LEP que diga que o pagamento da pena de multa é requisito necessário para a progressão, mas assim foi julgado pelo STF na ação penal 470. Depois, a gente teve o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 3350. Então, lembrando que a ação direta ela tem eficácia erga omnes e efeito vinculante. Então, por meio dessa ADI, o STF entendeu que a legitimidade para a execução da pena de multa é a do MP em uma das varas de execução penal. Então, por essa ADI, ele meio que pacificou que a multa é sim uma pena e ela deve ser executada pelo MP na vara de execução penal. Então, por isso, a súmula 521 do STJ, informalmente, ela não vigora mais, porque ela tem que respeitar a eficácia vinculante dessa decisão em ADI, porém, formalmente, ela ainda está em vigor. E para corroborar ainda esse argumento do STF de que a multa seria sim uma pena e deveria ser executada nas varas de execução penal, a gente teve nova alteração do artigo 51 do Código Penal com a Lei 13.964, o pacote anticrime, que diz assim: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida de fazenda pública, inclusive no que concerne às cláusulas suspensivas e interruptivas da prescrição. Permaneceu ainda alguma dúvida, porque ela fala em dívida de valor, mas por outro lado ela fala que vai ser executada na vara de execução penal, ou seja, é o MP que teria competência para essa execução e não a Procuradoria da Fazenda. Então, prevalece hoje na jurisprudência o entendimento mais atual, apesar dessa lei e desse assunto ser muito recente, é que a multa seria sim uma pena, né, e tem que ser executada na vara de execução penal. E para finalizar, a gente tem a questão do crime continuado e a multa, né? Porque o artigo 72 do Código Penal fala assim: no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Só que é majoritário que esse concurso de crime se refere somente ao concurso material e ao concurso formal, e não ao crime continuado. Por quê? O crime continuado é uma ficção jurídica benéfica em favor rei para o apenado. Então, se a pena de multa fosse aplicada para cada um dos crimes praticados em continuação, iria desvirtuar o instituto. Então, prevalece que o artigo 72, que fala da aplicação autônoma da pena de multa para cada um dos crimes em concurso, ela é só para o concurso formal e para o concurso material, e não para o crime continuado. Isso está no recurso especial 607929 do STJ, recurso especial do STJ. É isso, gente, é isso que eu preparei pra gente hoje.